preso suspeito de participação na morte da gerente durante assalto em loja no centro de São Luís. E você vai ver também. Servidores do Judiciário cruzam os braços em todo o estado. Eles querem reajuste inflacionário e protestam contra a retirada de percentual dos salários. Em Imperatriz, a paralisação prejudicou serviços. Cabo de aço da barragem do Bacanga se rompe e comporta fica embaixo da estrutura. Boa notícia! O Tegran, o terminal de grãos do Porto do Itaqui, apresenta bons resultados. E aberta a FECOIMP, a maior feira multissetorial do estado. Boa noite para você. Olha, a polícia conseguiu prender o rapaz que deu fuga ao assassino que matou a gerente de loja no centro da capital durante um assalto. A gente falou sobre esse caso aqui, esse caso que chocou toda a capital. A gente terá informações ainda nesta edição. E cerca de 150 processos de presos da região sul estão sendo analisados pela Justiça. Muitos estão atrasados e alguns presos já poderiam estar nas ruas ou mudar de regime, por exemplo. O mutirão acontece esta semana e reúne, inclusive, juízes da capital. O objetivo é revisar os processos de presos provisórios e, no caso do preso sentenciado, o mutirão verifica as condições de progressão de regime. Situação prisional, nos processos, bastante importante de ser analisado, nesse aspecto, para saber se o preso já tem direito a alguma progressão de regime ou algum outro tipo de benefício, como substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares também cabíveis. Até agora foram analisados 133 processos, um total de 183 apenados. 2 processos em Imperatriz foram revogados, 3 em Porto Franco e 6 em Estreito. A medida também deve desafogar os presídios. A unidade prisional de ressocialização de Imperatriz, por exemplo, tem capacidade para 320 presos, mas atualmente opera com 363 internos. Já a Delegacia Regional de Imperatriz, que comporta no máximo 49 presos, conta com mais de 50 internos. A unidade prisional de ressocialização de Davinópolis é a única que está dentro do nível de lotação. Com os benefícios aplicados, irão diminuir a quantidade de presos, com certeza. E abrindo mais vaga. Isso é inevitável, infelizmente. O mutirão carcerário segue até amanhã. E hoje, todos os servidores do Poder Judiciário Estadual cruzaram os braços. É que eles pedem a aprovação do projeto das perdas inflacionárias e protestam contra o governo do estado, que quer retirar 21,7% dos salários. A situação, eu diria até desesperadora, de uma categoria, de um pai de família que de repente, que já tem aquilo no seu orçamento há mais de um ano, de repente, da noite podia perder 1/5 do seu salário. É também pela manutenção desse percentual que a gente está lutando aqui, para que o governador desista dessa atitude arbitrária, desumana, na verdade, contra a nossa categoria. Dos 5 desembargadores que votaram a favor do governo, eles sempre votaram na ação dos 21 favorável à categoria dos servidores. E agora, depois de mais de 2, 3 anos votando favorável, mudaram o entendimento dele, a gente ficou até surpreso e não esperava, não sabe qual foi o tipo de articulação ou de injunção política que teve junto ao tribunal. O sindicato vai recorrer juridicamente, mas bastaria um ato de boa vontade do governador, que prometeu, inclusive até entrevista ao nosso programa de rádio, que valorizaria o servidor público, dialogaria com as categorias de servidores públicos e, quando assumiu o poder, surpreendentemente está fazendo o contrário, não recebe de ninguém, não dialoga, e, em vez de valorizar, até diminui o salário do servidor. Esse movimento aconteceu em todo o estado. Aqui na capital também contou com a participação dos servidores da Justiça Federal que estão em greve há 100 dias. Aqui na capital foi realizado em frente ao Fórum Desembargador Sarney Costa. Em Imperatriz, essa paralisação afetou os serviços. Por causa da paralisação dos servidores do Judiciário, os serviços de distribuição processual, confecção e cumprimento de mandados, além das audiências, foram todos suspensos durante a manhã. A nossa paralisação se dá por conta de
pressionar, né, a comissão que está analisando o nosso projeto de perdas inflacionárias no índice de 6,1% e também para que os servidores possam acompanhar essa votação. A paralisação desta manhã envolveu servidores das áreas de analista judiciário, técnico judiciário, auxiliar judiciário, comissários de justiça e oficial de justiça. Em Imperatriz, são cerca de 200 pessoas nessas atividades e mais de 4.000 em todo o estado. Os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão permaneceram em vigília matutina em frente ao Fórum Desembargador Arthur Almada Lima. Entre as principais expectativas da categoria está a aprovação do projeto de perdas inflacionárias que ficou de ser analisado pela Comissão de Assuntos Legislativos do Tribunal de Justiça do Maranhão. Independente da aprovação do projeto ou não, a categoria espera reunir-se novamente em assembleia no dia 29 de setembro. A nossa expectativa é que seja aprovado esse projeto de reposição de perdas inflacionárias no índice de 6,23%, que essa reposição inflacionária é referente ao ano de 2014, nada mais é aquilo do que a inflação corroeu do salário dos servidores públicos. Além da votação, a categoria traz outras reivindicações, como a da ação rescisória do decreto de perda da incorporação salarial de 21,7%, que já estava assegurada por decisão judicial. E a seguir, cabo de aço da comporta da barragem do Bacanga se rompe e ameaça inundar casas. É já já. Um cabo de aço da barragem do Bacanga se rompeu hoje pela manhã. O problema fez com que uma comporta se deslocasse para baixo da estrutura. O rompimento aconteceu por volta das 9 horas da manhã. Este cabo, que serve para movimentar a comporta, quebrou. Desde então, a bacia do Bacanga tem recebido um enorme volume de água, que chega até a assustar. Há pouco mais de 15 dias, o alerta já havia sido feito pela TV Difusora. Foi numa visita de representantes do CREA Maranhão e estudantes do curso de engenharia, que mais uma vez constataram as péssimas condições da barragem. Na tarde desta quinta-feira já era possível ver máquinas pesadas na área da barragem do Bacanga, que devem ser usadas na recuperação da comporta. Mas até por volta das 4 horas, operários ainda não haviam dado início aos trabalhos. A grande preocupação da comunidade local é que, se até o início da noite desta quinta-feira o cabo que rompeu não for substituído e se a comporta não for fechada, famílias que moram na parte de baixo aqui do bairro do Saviana terão as suas casas invadidas pela água da maré. Na hora que ela se rompeu, se tivesse pescadores em cima da barragem, teria tido algum acidente, teria morrido alguém. E a gente vem chamando a atenção, uma situação tão séria e preocupante. Pouco tempo depois, a confirmação da própria Cinfra de que a comporta não ficará pronta pelos próximos dias. Será realizado um serviço paliativo para evitar o risco de qualquer tragédia. Para não ter inundação na região do Saviana, nós estamos já aqui mobilizados com equipamento e transportando pedra, rachão lá do município de Rosário, das Pedreiras, para que a gente possa fazer aqui um fechamento e dar condição de trabalho para restaurar a comporta. Há anos as autoridades sabem da situação da barragem do Bacanga, que precisa de obra urgente. Planos que até agora nunca saíram do papel. E olha, no final desta tarde, a medida paliativa do governo começou a ser executada. Um caminhão levou pedras ao local que foram lançadas na área da comporta, com a ajuda de uma retroescavadeira. A intenção é fazer uma barragem para tentar conter o avanço da água. De uma loja de fabricação e consertos de joias pegou fogo na tarde de hoje no bairro Mercadinho, centro de Imperatriz. Um curto-circuito pode ter provocado o incidente. As chamas foram contidas por populares. O prejuízo beira R$30 mil. Felizmente, ninguém se feriu. Passa a ser facultativo o uso de extintores de incêndio em automóveis. A mudança foi divulgada hoje pelo Conselho Nacional de Trânsito. O equipamento será obrigatório para veículos de transporte de passageiros, caminhões, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus e destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos e gasosos. Uma agência bancária de Central do Maranhão foi assaltada hoje. 4 homens em 2 motos teriam explodido os caixas eletrônicos. A agência ficou parcialmente destruída.
O valor roubado não foi divulgado. Foi exonerado hoje do cargo de subcomandante da Polícia Militar do Maranhão, o Coronel Sá. Em nota, ele agradeceu a oportunidade dada pela PM e a tropa pelos trabalhos e dedicação. No lugar, assume o Coronel Ismael Fonseca, atual comandante do Grupo Tático Aéreo. E a polícia conseguiu prender o rapaz que deu fuga ao assassino que matou a gerente de loja no centro da capital durante um assalto. Ciro Mineiro está ao vivo e tem essas informações, não é isso? Ciro, boa noite. Boa noite, Olavo, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Olha, o Jonilson Serra Leite foi preso agora à tarde na casa do pai dele, que fica localizada ali no bairro do Bom Jesus. De acordo com as primeiras informações, ele é apontado como o condutor da motocicleta que deu fuga ao acusado de atirar na gerente da loja. Agora há pouco, logo após a prisão, nós conversamos com o delegado Cláudio Mendes e ele deu mais detalhes como se deu toda essa ação que prendeu o Jonilson. Ele de cara já confessou que realmente participou desse latrocínio e que teria sido obrigado a participar do crime, mas quando chegou aqui na delegacia ele acabou confessando o crime por inteiro, relatou toda a dinâmica do fato, né, todo como é que foi feito o levantamento. Inclusive ele trabalhou nessa loja nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, conhecia a Floriza, ele era fiscal de venda lá da loja e acabou passando todo o funcionamento da loja para o autor do disparo que vitimou a Floriza. Logo após, durante toda essa ação, na verdade, a polícia conseguiu apreender a motocicleta usada neste crime e também o celular da vítima, da Floriza. Esse caso aconteceu no último dia 4 de setembro, já no final de expediente, em uma loja de bijuteria que fica localizada ali no centro da capital. Nós temos imagens também desse vídeo, né, que mostra todo o caso. Floriza de Jesus Sá estava fechando o caixa da loja quando foi surpreendida por assaltantes que estavam disfarçados de clientes. Um anunciou o assalto e pegou uma bolsa, pedindo para a gerente colocar todo o dinheiro dentro. Após engatilhar a arma, o assaltante disparou um tiro contra a cabeça da funcionária, que caiu na hora. Os bandidos conseguiram fugir, levando toda a renda e pertence de outros funcionários da loja. Jonilson Leite, né, bem como falou o delegado Cláudio Mendes, já havia trabalhado nessa mesma loja entre os meses de outubro e dezembro do ano passado, né, ocupando a função de fiscal. Segundo informações do irmão da vítima, ele tinha relacionamento próximo, né, com a Floriza, conhecia ela, frequentava a casa dela, inclusive havia ensinado ela a pilotar moto. O acusado não tem passagens pela polícia, mas na semana passada, mais precisamente no último dia 12, ele foi alvo de uma tentativa de linchamento, após ele tentar realizar um assalto ali na Avenida Santos Dumont. O autor dos disparos já foi identificado. Ele é conhecido pelo apelido Buchudo, mas permanece desaparecido, né? E a polícia continua trabalhando justamente para prendê-lo. Então, qualquer informação é muito válida, inclusive através do Disque Denúncia, né? Onde você pode formalizar a sua denúncia e, claro, a sua identidade será mantida em segredo. O telefone do Disque Denúncia aqui na capital maranhense é o 3223-5800 e no interior 0300 31 35 800. Voltamos com você, Olavo, aí no estúdio. E a gente espera, né, que realmente esse caso tenha aí um desfecho que todo mundo espera, né, que o acusado de disparar esse tiro contra a Floriza, que seja o mais rápido possível preso. É isso mesmo, Ciro. Obrigado pelas suas informações. Lamentável, mas já graças a Deus prendeu pelo menos um. A gente espera que o atirador seja detido o mais rápido possível. Boa noite para você. E a seguir, codoenses gravam novela independente e lamentam falta de incentivo à cultura. Já. Foi aberta em Imperatriz a maior feira multissetorial do estado. Neste ano, apesar da crise financeira no Brasil, o evento teve crescimento no volume de expositores, são cerca de 220, e mantém boas expectativas de negócios. Durante os 4 dias de evento,
Estão sendo esperados aí cerca de 35 a 40 mil pessoas durante os 4 dias do evento. E olha, o terminal de grãos no Porto do Itaqui tem obtido excelentes resultados e pode se tornar referência nacional na exportação de grãos. A expectativa é que o Tegran possa aliviar os portos do sul e sudeste do país. Hoje os resultados foram apresentados à imprensa. O terminal de grãos começou a operar em fevereiro deste ano. O Tegran é formado por 4 armazéns que juntos já movimentaram cerca de 2,5 milhões de toneladas de grãos, entre soja, milho e farelo de soja. Só na primeira fase do projeto, aqui no terminal de grãos, foram investidos 600 milhões de reais. Para a segunda fase, a previsão é que o investimento tenha um acréscimo de mais 100 milhões de reais. A segunda fase de ampliação do terminal só poderá ter início assim que o volume de exportação chegar aos 5 milhões de toneladas de grãos. A previsão é que isso aconteça em 2017. A segunda etapa das obras deve ser concluída em 2018 e até 2020 o terminal de grãos deve chegar aos 10 milhões de toneladas de grãos exportadas, atingindo assim a sua capacidade máxima. É muito importante, essa obra é uma obra tem um significado muito importante para a região norte do país, né? É uma obra que já se vinha reivindicando há muitos anos. O produtor dessa região do Maranhão, do Matopiba aqui, já reivindicava há muitos anos, então a importância é expressiva, porque a carência dessa infraestrutura fazia com que nós não estava com uma produção represada no estado, nos outros estados. Então hoje você tem capacidade de aumentar a produção em função da infraestrutura que está surgindo agora. Para a segunda fase, será construído mais um berço para a atracagem de embarcações. Atualmente partem daqui do Porto do Itaqui por mês de 6 a 8 navios para países em várias partes do mundo. Isso só com carregamento de grãos. Todo o controle é feito com maior segurança e prezando pela qualidade do produto. Os mercados consumidores estão entre a China e países da Europa, África e Oriente Médio. O mundo já conhece o Porto do Tegran hoje. Os importadores, os principais compradores de commodities agrícolas já conhecem o Tegran em função dessa realidade que já existe. Nós já exportamos quase 30 navios já para a China e para a Europa já recentemente. Em Codó, uma equipe corajosa e disposta a inovar na produção de conteúdo para a televisão prepara uma novela independente. O diretor reuniu uma equipe de voluntários que apostam no sucesso da trama rodada no sertão maranhense. Drama em família. Ei, vocês lá que estão tudo briga! Para destrinchar uma história comovente e ao mesmo tempo recheada de humor, esse grupo está com um ritmo intenso de gravações que ocorrem aos fins de semana. Patrícia nunca tinha atuado antes. Refugiada no sertão nordestino, no papel de Maria dos Anjos, ela vai viver a mãe da protagonista e tem um histórico de sofrimento. Uma história de sofrimento que eu apanhei do meu marido, fugi para não apanhar dele. Sérgio é autor e diretor da trama. As dificuldades que saem do papel, que se transformam em cena, na prática, a realidade também não é diferente. Muda apenas de roteiro. Ele conta que o trabalho é difícil pela falta de incentivo cultural. Os atores, todos são voluntários. Bom, a gente trabalha hoje com 26 pessoas e... apesar de muitos serem novatos, a gente consegue. O trabalho está sendo mais fácil, mesmo com pouco patrocínio. A gente esse ano inovou. Codó ainda é muito pobre de cultura. A história foi adaptada ao local de gravação, onde estão sendo rodadas as cenas de um enredo com as características regionais. Boa sorte, então. A edição de hoje termina agora. Fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite, Maranhão.